3, 2. 1. Fala, seus crentes sonhador, como é que tá essa fé e essas expectativas? Eu sou o João Arruda. Eu sou o João Marcon. E esse aqui é o MJCast. Mais um, né, Dil? Mais um episódio pra quem? A glória de Deus, né, pai? Ah, moleque, aquele soquinho. Hoje o texto foi completo. Você viu, hoje ninguém errou. Hoje nós não pode errar nada aqui. É o perigo, né? Nós estamos aqui com o pai do podcast. Ele disse que não é o pai, mas deve ser pelo menos o tio, ele é. Ele foi o tio, apadrinhou, né? Foi no cartório registrar junto. Foi. Mas do gospel não tem como. Gospel não, né? Do cristão, do teológico do cristão, né? Do teológico vai. Do teológico vai. Gospel ele meio que desmoralizou você. Não dá. Ó, vocês já viram quem vai estar aqui com a gente, porque tá aqui na descrição, tá no título tá do vídeo. Tá na thumb, né, meu amigo? E alguma thumb bem com uma falsidade bem grande que ele colocou, alguma coisa que ele falou, que na verdade ele nunca falou. Ah, é verdade. Tá aquele clickbait, né? Pra chamar a galera, é verdade. A Tomazells acabou de lançar um livro Clique Sem Bait. Marketing à igreja. Olha aí, já vamos fazer o merchan. Mas antes, roda a vinheta, pai. Você tá esquecendo da vinheta? Que isso, tio? Você me cortou chamando a vinheta. Pelo amor de Deus, foi sensacional. Mas eu quero agradecer, né? A galera que apoia esse podcast aqui. A galera do Gente Boa, a galera da Doce Farinha, que mandou pra gente um bolinho top. O Bibo curtiu, hein? Então se você aí, ó... Doce Farinha? Doce Farinha. Se você tiver que fazer um café na sua célula, no seu PG, grupo de crescimento, Gente Boa manda o melhor salgado que tem aqui em Londrina e região. E Doce Farinha com bolos sensacionais. Aproveitar para já agradecer o Tiagão, que tá acompanhando o Bibo aqui, fez a logística. O Luizão também, que tava aí junto com ele. Quem mais tava junto? Tudoão, né? O Alecão. Todos os caras são grandes aqui. O Felipe também. Então toda a equipe. Toda a equipe da EBJ. Com obesidade, pelo menos grau 1. Grau 1, né? Toda a equipe da EBJ aí que tá dando suporte pra gente conseguir ter o nosso convidado, que a gente não apresentou ainda. Não. E se você não tá inscrito aqui no canal, meu amigo, se inscreve. Tem um botão aqui, ó. Se converte primeiro. Se converte. Se você chegou pelo nosso convidado, já se inscreve. Tem muito conteúdo legal. Inclusive, tem episódio com um dos amigos aí dele de caminhada, um parceiro de podcast. Né? Tem dois. É verdade, dois. Então apresenta, Gil, já que vocês estão falando aí desse convidado especialíssimo. Gente, pelo amor de Deus, uma palma de salmas para ele, Bibo. Ah, moleque! Verdade. Que isso. Hello. E vai ter um esquema desse hoje aqui, você vai ver, sério? né? Que da hora. Inclusive. Vai ter legal. Muito bom, Bibo. Rodrigo Aquino. Rodrigo Luiz de Aquino. Luiz de Aquino. Cara, rapaz, seja... é quase um teólogo pai da igreja aí. Rodrigo Luiz de Aquino. Pai da igreja nem tanto, né? Mas um grande teólogo, medieval. Bibo, é um prazerzaço ter você aqui, cara. É nóis, estamos together. Posso falar assim, sem medo de errar, que eu acho que desde os primeiros episódios, se a gente tivesse feito uma listinha aí, quem que a gente quer trazer aqui, o Bibo tava lá no topo, né? Não, eu nunca imaginei que... porque além do conteúdo, da pessoa que você é, pelo que a gente falou também, né? Um dos precursores aí do que a gente tá fazendo aqui, que é o podcast, né? Que na verdade isso aqui é MesaCast, né? MesaCast. Vocês já me passaram, vocês já estão à frente. Eu continuo old school. Ainda sou old school, só no áudio ainda. Quem sabe por pouco tempo. Né? Mas é que vou dizer, fazer o MesaCast, que é o que vocês estão vendo aqui, vocês fazem, ele é muito legal porque gera imagens, gera cortes, tá ali no YouTube e tal. Só que tu vê, tem uma equipe aqui, só dos bastidores, tem 2 pessoas sentadas numa mesa ali. É verdade. De equipamento, a gente tá falando de uns 30 mil reais pra mais, né? Então, assim, tem uma demanda muito alta de pessoas e equipamentos. Eu comecei a fazer podcast com um fonezinho da Microsoft, que na época era um luxo. Que era o LX3000, se eu não me engano. Era um luxo, né? Usando o Skype e o MP3 Skype Recorder, né? Então, assim, era o baixíssimo custo. E eu continuo mantendo isso. Agora eu só pago o Zoom, né? Pelo menos eu pago o Zoom agora, que é R$800 por ano, né? Nossa. Mas o que é esse lance? Para eu fazer um podcast como vocês, eu dependo, né, de uma estrutura muito grande, que eu não tenho dinheiro para isso. E eu vou perder uma coisa que também é o grande... digamos assim, é o grande trunfo do meu podcast, né? Eu converso com as mentes mais brilhantes do Brasil, entende? Então, assim, eu converso com gente que tá em São Paulo, no Rio, gente que tá no Nordeste, eu converso com o Melhoranza que tá na França. Com a gente agora. Com você, Então, assim,
Porque não conheço vocês ainda, né? Não mas tirando o tomate aqui pelo... né? Aí o que acontece? Comecei bem. Isso aí. Pablão, teologia tá moendo. O que acontece? Então, assim, se eu faço... Cara, eu moro em Joinville, Santa Catarina. Tu imagina... Quem que eu vou... Assim, tipo, lá em Joinville, eu devo conhecer umas 3 pessoas que daria pra gravar não um polo episódio. Ali, cheio de gente. Não é um polo. Tipo, eu não tô em São Paulo que a galera... Bibo, por exemplo, o Iago Martins estava em São Paulo, já gravou uns 3 podcasts com a galera. Verdade. Aí volta pra Fortaleza. Então, tipo assim, como é que eu ia manter uma programação? Essa galera, por exemplo, né, dos grandes podcasts de mesa... Eles têm bala na agulha, então eles pagam um aéreo, né? Sim. Ou eles também estão toda hora, tá em São Paulo, Vem pra cá. Pô, vem pra cá e tal, a gente paga pelo menos a diária e tal, não sei o quê. Se vir pra São Paulo, compra o aéreo pra um dia depois pra vir aqui no podcast, eu cubro eu cubro teu alimentação e tal. Assim, os caras estão toda hora. Alto, né? Por exemplo, eu já fui uma vez no podcast do Douglas Gonçalves, do Jesus Cop, no tempo da pandemia, totalmente online, e, pô, toda hora ele fica falando assim, Bibo, estando aqui por São Paulo, cola aqui em Bragança, entende? Só que, assim, eu não tive oportunidade ainda de colar lá e tal. Então, como é que eu vou manter um podcast semanal morando em Joinville, Santa Catarina, entendeu? Não dá. Então, Joinville, né? Chuville. Então, assim, é muito complicado. E nós temos podcast 2 por semana. Entendeu? Então nós temos o BTcast na terça-feira e na sexta-feira a gente tem o BT Papo. Se a equipe técnica for boa, põe na tela ali. Que isso aí, ó. Cadê a equipe técnica? Cadê o BT Papo na tela aí? Desafiando então, gigantes. assim, que inclusive o BT Papo, que a equipe técnica que é muito boa e vai conseguir botar na tela. E rápido. Olha aí. Que é isso? Meu Deus do céu. Que é isso? Ó, olha a minha cara de mexendo no celular enquanto o Cacau fala. O duro então, que pra fazer isso, vocês têm que se arrumar, né? Ruim que e o Cacau, né? É isso aí. Tem esse Então o que acontece? Olha a minha entrada. O que é isso, Jesus? Aí, implante de cabelo, se algum irmão aí trabalha com isso, quiser me doar. Então o que acontece? Tu vê, é uma atração que a gente faz com um vídeo, mas o Cacau tá lá em Nova Odessa e eu tô em Joinville, Santa Catarina, entendeu? Então, assim, é o máximo que eu consigo fazer, entende? E eu consigo gravar com o Cacau, que inclusive tem 2 episódios dele aqui no canal, e se você não conhece o Cacau, por favor, não perca tempo me conhecendo, conheça o Cacau Marques. Então, assim, é sensacional. Então, como é que eu vou deixar de gravar com o Cacau? Porque a gente tem o BTcast, terça-feira, que eu gravo com uma galera, e toda sexta-feira tem eu e o Cacau respondendo uma pergunta, entendeu? Então, todo podcast é respondendo uma pergunta. Entende? Então, é muito legal. Então, assim, eu não tô dizendo que não tem gente boa em Joinville. Tem, mas assim, eu esgotaria em um mês. Uma hora vai esgotar. Eu esgotaria em um mês. Por exemplo, eu faço podcast da minha igreja. Atualmente, eu congrego numa igreja chamada Onda Dura. Eu ia até falar isso, na mesa, né? Que tem Na Mesa, que é literalmente um podcast de mesa. E tá sempre eu, o Lipão, o Geiseriel e a Larissa. Então, assim, eu e o Lipão, a gente estuda, a gente tá sempre eu e o Lipão ali levando o conteúdo. Só que às vezes a gente quer falar de um tema e, poxa, a gente precisa chamar o Ângelo Basso, a gente precisa chamar alguém, sabe? Aí a galera vai pra tela. Entendi. E aí, no fundo, a maioria da galera que vê o MesaCast, ele começa vendo a imagem, daqui a pouco ele abre outra aba e ele tá só o quê? Só ouvindo o áudio. Então, assim, é um investimento muito alto pra eu fazer. A gente até conversou aqui no Off Topic, né? Uma ideia que eu tô tendo e tal. Já vou ganhar uns quadros que quem sabe eu uso no meu novo estúdio. Você esqueceu de falar do patrocinador também. Então, aí é isso, assim, sabe? Vamos ver, quem sabe a gente migre para o MesaCast. Mas tu vê, e se você migrar, vai se respondendo as perguntas. Não, se eu migrar, vai ser continuar fazendo o que eu tô fazendo, eu vou continuar gravando os podcasts, só que daí eu vou soltar o podcast. Ao invés de eu soltar só equipe técnica, abre o meu canal no YouTube ali, por gentileza. Parabéns. Qual é o nome dos irmãos ali na equipe técnica? Já aproveitar pra agradecer, né? Exato. O Arthur, técnico de som, e o Gabriel Salema, que tá fazendo o vídeo hoje. Olha aí, então a galera quentíssima. Aí. Vai em vídeos ali, por gentileza, irmãos. Isso, vídeos. Mandando um abraço pro Fiuza. Clica aí, ó, também. Diálogos em Tempo de Trincheira. Então, esse é o BTcast, entendeu? Uns temas fabulosos. Não, e esse BTcast aí, ó, tem a propaganda do Subirá. Ainda bem que é o Subirá, né? Subirá. Isso é sinal que os cookies de vocês aí estão crentes, né? Porque poderia aparecer propaganda de cueca na Submarina. É verdade. Já aconteceu, deixa eu contar esse caos. Tô eu numa igreja, pedi pro irmão, coisa que eu não faço mais, mas eu era inexperiente na época. Irmão, abre aí, irmão, meu site. Queria mostrar pros irmãos o meu site e tal. E na época eu tinha no meu site aquelas propagandas responsivas. Entendi. Ads, Google Ads e tal. E mídia aquele Google Ads, ali, então assim, eu seleciono lá mais ou menos, então, assim, eu coloquei lá Submarino, Submarino, Americanas, Casas Bahia, então livros e tal, tu seleciona uma série de produtos e tal, e aquela propaganda, ela vai responder conforme a pessoa entrar no meu site. Entendi.
Mano, tô eu na igreja, lotado, domingo à noite, o irmão abre e um monte de propaganda de cueca da Submarino. A cueca, no caso, com os caras dentro da cueca. Com os caras dentro da cueca, irmão. Então, assim, e aqueles caras, né? Não era nós, né? Era aqueles caras. Até porque com a minha barriga a cueca não ia aparecer. Exato. Então, e aí o que acontece? Mano, que vergonha, velho. Nossa, meu Deus. E assim, a culpa não é minha, a culpa é porque o irmão da mesa de som devia estar procurando alguma coisa na Submarina, isso aí. Mas, enfim, é igual um cara que me manda um e-mail também, né? Eu tirei essas propagandas, até porque quase não dava dinheiro, e eu tirei essas propagandas do site. Mas uma vez eu recebi um e-mail, um textão, assim, grande, de um cara bem moralista, né? Elogiando o nosso trabalho, mas, assim, nos recriminando, não é a palavra, mas nos admoestando, porque ele entrou no nosso site e viu propaganda de sexy shop no nosso site. É culpa do Bill, E né? o cara bem moralista, assim, entendeu? Não, porque onde já se viu um programa, um site cristão com propaganda... Aí, cara, nossa. Na hora que eu olhei aquele e-mail, eu falei assim, meu irmão, vigia na terra. Olha, meu irmão, eu só mandei um e-mail assim pra ele. Prezado fulano, a propaganda que está na lateral do nosso site responde ao usuário. Ou seja, provavelmente alguém no seu computador, no seu IP, está fazendo esse tipo de busca no Google ou outro site, ou até mesmo entrando em sites que vendem artigos dessa natureza. Ou seja, não sou eu que programo as propagandas. Eu não sou o algoritmo. Exatamente, é o algoritmo que seleciona o que vai aparecer para cada usuário. Então, o problema não somos nós, mas sim quem está usando o seu computador. Atenciosamente, Rodrigo Luiz Jaquim. Aconteceu uma vez isso que eu cifrei uma música, inclusive a do Salles lá. E o cara escreveu embaixo. Tá ruim porque fica aparecendo conteúdo pornográfico no meio do negócio. Aí o cara escreveu embaixo, apaga que dá tempo. O comentário, apaga que dá tempo. Porque se tá aparecendo é porque é você que tá assistindo. Mas enfim, então vamos lá. Então isso aqui é o podcast normal nosso. Ou seja, tem a imagem do episódio, né? Inclusive, obra maravilhosa de Guilherme Metz. Rapaz, tá? Inclusive, se precisar de um artista de mão cheia para os seus quadros, Guilherme Metz. Faz a capa dos meus livros e a capa dos meus podcasts. Nossa, aquela capa daqueles livros. Então o que acontece? Então aqui a pessoa dá play nesse vídeo aqui, vai ter só a gente falando. Entendi. Não sei se dá pra colocar um pouquinho do que a gente tá falando. Dá. Que é isso? Dá sim. Que é? Tudo que você compra na Amazon pelo nosso link nos ajuda demais. Marqueteiro que saiu. Já chegou na parte do marketing, né? É isso aí. Mas enfim, ou seja, tem só o áudio. Entendi. Isso, só tem o áudio, entendeu? Então, é isso. Aí, qual que seria a minha ideia? Eu migrar pra imagem, né? Daí, no caso, apareceria eu e a televisão, porque eu não tenho como trazer ninguém na mesa. Mas, enfim, fecha a parede. Legal, mas show de bola. E até pra situar a galera, é muito difícil, eu acho, alguém não conhecer o Bibo, mas talvez alguém tá assistindo a gente e fala, pô, como que o Bibo é conhecido? Ele é o precursor, vamos dizer, do podcast teológico, né? Desse meio. Vamos lá, o Irmãos.com, ele é o pai dos podcasts cristãos no Brasil. Mas aqui, né? Pai da teologia. Exato. Ele é pai da teologia católica, nesse caso. Então, o que acontece? O Irmãos.com, ele é hoje o podcast em atividade mais antigo do Brasil. Geral. Então, o Irmãos.com, ou seja, um podcast cristão, ele é o podcast em atividade mais antigo. O podcast existe há mais de 20 anos, o Irmãos.com tem 16 anos. E já tá no episódio 570 e alguma coisa. Entendi. Então, o que acontece? O Irmãos.com, ele tá em atividade ainda hoje. Mas o Paulinho e a Adri, eles até tinham podcasts mais robustos, teologicamente falando, mas com o passar do tempo eles foram tornando assim um pouco mais devocionais, missionários e tal. Foram pegando mais essa vibe, assim, de um papo mais leve, por assim dizer. Quando nós surgimos no mercado, por assim dizer, né, no cenário, para usar uma palavra mais adequada, quando nós surgimos no cenário, a gente já veio com essa proposta de fazermos um podcast mais robusto, de teologia mesmo. Conteúdo mais denso. Mais denso, ser assim, uma introdução a vários temas da teologia. Quase então, ali você quase vira um teólogo, quase um curso. Negócio o pessoal fala, cadê meu diploma? Já ouvi todos os podcasts e tal. Então, assim, aí a gente foi criando essa característica, né? O Irmãos.com, um pouco mais voltado a missões, mais devocional e tal. E o BTcast, porque daí a gente começou com séries, né? Então, na época, a gente tinha a série Os 10...
As Tábuas da Lei era o nome da série. Legal. Então cada podcast era um mandamento. Aí a série Os 7 Pecados... a série Seven. Ou seja, Os 7 Pecados Capitais. Então ela, mano, que legal, pô, porque ele já sabia o que viria na próxima semana. E por onde você veiculava, Bibo? Isso aí era... Cara, então, essa parte técnica até hoje... Não, ainda é site. Não, mas era site tipo que... Não, daí assim, aí a gente criava um feed, que até hoje eu não sei como funciona, mas basicamente a gente tinha um servidor, a gente upava... até hoje eu faço isso. Eu upo num servidor, e daí lá no WordPress tem um sistema que gera um feed, e aí os agregadores de podcast, porque antigamente se ouvia podcast em agregador. Gente, o Spotify começou a lançar podcast em 2018. Nossa. Em 2018. E o seu tem 16 anos. O meu tem 12 anos. 12 anos. O primeiro tem... podcast tem 20 anos. Podcast tem 20 anos. Então tu imagina, em 2003, né, não tinha Spotify. Né? Então, assim, então como é que funcionava? Era em agregadores de podcast. Então o podcast surge com a Apple. Entendeu? Tanto que é podcast. Que é Broadcasting for iPod. Olha. Entendeu? Que isso, hein? Então... Mano, ele foi a primeira pessoa a explicar isso e perguntar isso pra gente. Né? O pastor perguntou, o que é... Aí pensamos a etimologia. Não tem nada a ver, né? Broadcasting for iPod. Então podcasting. Eu estou transmitindo pro iPod, entendeu? Nossa, tá explicado, obrigado. O podcast surge com a Apple. E aí depois ele vai se popularizando. E aí vão se criando agregadores de podcast. Então antigamente a galera utilizava Podcast Addict, Castbox... o Google Podcast surge junto meio que o Google um pouquinho depois. Então tinha vários agregadores de podcast, entendeu? Então a gente usava esses agregadores. Mas um pouco antes dos agregadores, a gente entrava no site lá do Jovem Nerd, do Matando Robôs Gigantes, enfim, e você fazia o download do arquivo. Aí você pegava aquele arquivo MP3 no seu computador e jogava pro seu leitor MP3. Rapaz. Era isso. A gente fazia... Então, olha, cara, como era uma... o podcast sempre foi uma coisa muito nichada, entendeu? Então, assim, oi, quem chegou? Opa! É o Thiagão. Gostei do cabelo dele. Não, chique. Não é cabelaço mesmo. Mas tem implante, né? Já negocia, viu? Não tem implante? Não. Ele foi lá no... Como é que fala? Lá em Israel. Lá em Israel fazer implante lá. Caraca, mano. Ou ele corta no cabeleireiro do Silvio Santos. Jaça, exato. Então, o que acontece, cara? Olha o empenho que a gente tinha pra ouvir um podcast, cara. Tinha que querer mesmo, Você tinha que querer. Então, o podcast, ele era muito nichado. Era de uma galera meio assim, nerdola mesmo, assim, sabe? Uma galera, tipo, muito underground. Porque, mano, por exemplo, como é que a gente calculava os... A gente tinha lá um número de downloads que a gente pegava no servidor e tal, né? Mas, cara, era muito... Por exemplo, a gente ouvia histórias de ambientes da galera que trabalhava com TI. Então, assim, por exemplo, um amigo meu, eles tinham uma pasta em comum em todo o escritório, que era um diretório de podcast. Então, todo mundo no escritório entrava naquele diretório e tinha lá a pastinha dos podcasts. Entendeu? Então, gente, já baixei o último do BTcast lá. Aí o cara entrava na pasta Bibotal, que tava o último baixado. Então, mano, foi um download, mas 10 pessoas ouviram. Tipo uma locadora de podcast. Era uma locadora. Exatamente. Então, o podcast sempre foi isso, assim, cara. Essa coisa, ele era uma parada muito nichada. Então, assim, pra você ouvir um podcast, você tinha que entrar no site da pessoa, ou você ter aquele agregador e tal. E aí nós, criadores, programávamos esse feed, porque o feed é tipo uma assinatura, entendeu? Então eu jogo num diretório e esse diretório espalha para quem capta dali. Aí, em 2018, vem a grande revolução. Mas nessa fase antes, como é que funcionava a divulgação? Porque você não colocava no Instagram ainda. Não, né? Você tinha... O Facebook era a principal rede social da época e o Twitter, né? Entendi. Cara, eu peguei o Orkut, eu não sei se o Orkut tava... 2011. Pegou. Então, se bobear, usávamos o Orkut também. Aliás, saudades do Orkut. Melhor. Comunidades. Cara, receber um depoimento era top, né? E quem ficava no topo era o top. Exatamente. E ele ameaçou de voltar, mas as comunidades, né, cara? Poxa, eu nasci no dia do meu nível. Nossa, muito bom, cara. Poxa, os nomes eram os melhores. Eu encosto e durmo. Sensacional. Enfim. A Fazendinha. Colheita Feliz. Aí já começou a estragar o...
É que eu sou mais novo, desculpa, não sou tão dinossauro. Quando começou a botar gif animado e musical, que tu tava lá escondido no trabalho, queria dar aquela entrada no Orkut, mano, de repente... Aí não. Mas o WhatsApp começou a estragar com o GIF. Então o GIF é um grande problema. Quando a tia manda um bom dia, que acaba com o seu dia. Mas né? quem é que vê o WhatsApp de tia? Enfim, né? Verdade, né? Então já aproveitar, você tá assistindo aqui, dá um pause, copia esse link e manda nos grupos que você tem, em vez de mandar Ou sai do grupo da sua tia. Não, coitado da família. Eu não tô em grupo de família, cara. Eu amo a minha família, mas eu prefiro a minha sanidade mental. Grupo de família. Então vamos começar então da sua história... Do começo, da sua trajetória. Você é nascido, a gente fala em berço El Shaddai aqui? Berço cristão? Nossa. Ou não? Como que foi essa aí? Não, eu nasci numa maternidade mesmo. Entendi. Não, brincadeira. Cara, eu cheguei à fé com 17 anos. Aos 17 anos eu cheguei à fé. Então deu tempo de viver a vida loucamente até os 17 anos e tal. Pior que eu não fiz muita não, cara. Não, olha aí, perdeu uma chance boa. Perdi a chance de fazer várias. Ou me mantive vivo, né? Ou me mantive vivo. Tem isso. Mas assim, eu era um jovem normal, né? Eu não usava... Assim, meu testemunho é bem sem graça, na verdade, Você não é ex-morto, ex-traficante. Nada, ex-bruxo, ex-prostituto, nada. Na verdade, eu era ex-bebedor de Fanta-Uva, tá ligado? Mas dava câncer. Era o máximo de droga que eu usava, era Fanta-Uva. Então vamos encerrar, porque só dá view se for morto, pode... Exato. Então assim, mano, é isso. Eu era um jovem normal e tal. Então fazia as coisas de um jovem equilibrado, né? Em Joinville mesmo ou não? Joinville, nascido e criado lá. Nascido e criado em Joinville. Então a umidade ia estar em você. Umidade, rinite, entendeu? Tudo que tem direito no joinvilense, assim. Então, cara, fui criado dessa maneira, assim, né? Uma família toda desestruturada. Mas sim, tava lá, vivendo. E com 17 anos, depois de ouvir muito Legião Urbana... Legião Urbana. Cara, quando o Renato Russo morreu, obviamente, né, como muito cantor depois que morre, bomba, né? Sim. E, mano, quando Legião Urbana morreu, eu descobri que um amigo meu era mega fã, o cara ficou assim, tipo, chorando 3 semanas por causa da morte do Lula. E eu comecei a ouvir, entendeu? Comecei a ouvir Legião Urbana e gostei. E as músicas da Legião Urbana meio que despertaram em mim, assim, um pouco essa melancolia. Porque eu sempre fui um cara muito sanguíneo, muito agitado, colérico, sei lá o que eu sou. Essa coisa aí. TDAH, hoje em dia é TDAH. Né? Joga no TDAH, tu não é. Mas então, assim, sempre muito agitado, um cara muito, sabe, do flow, assim, do flow. O flow é concorrente. Flow é concorrente, Não tem concorrência, a verdade é essa. Aí, então, assim, o que acontece? Vamos lá, E a Legião Urbana me trouxe uma introspecção, entendeu? Tipo assim, começar a pensar na vida, aquela coisa, tentar entender o que o Renato Russo tá cantando. E, cara, a música Teatro dos Vampiros me jogou na lona, assim. Top. Não é pra falar top. Mas a música é top mesmo, assim. É uma música meio sem sentido e tal, mas eu acho que essa é a beleza da arte também. A arte, ela tem que fazer sentido pra quem tá consumindo ela, e o artista, às vezes, tem uma intenção, mas quem tá olhando a arte tem outra, e tudo bem. Tá vendo, entendeu? Pablo Arthur? Eita. Vai matar eu. Quem que é esse? É o pastor. É o pastor que faz comigo. Ele chama eu de Legião Urbana também. Boa. É que você não ouviu as músicas do João ainda. Minha música é bem melancólica. Sério? Hoje em dia tipo a Raiz, assim? Tipo a Raiz. Mas não, eu respeito, mas eu tipo não... a Raiz com lectospirose, né? Tá. Não é tipo a Raiz, não. É mais pro Marcos Almeida. A Raiz é Shopee, a Raiz é Shopee. É Marcos Almeida. É mais pro Marcos Almeida. Marcos Almeida, legal. Só que sem o talento e o carisma. Sim. Então, é Marcos Almeida, e um abraço. Mineirês, Aliás, viu que lançou uma música com o Paulo César Baruch? Sensacional, né? Paulo César. Verdade, eu falei pra você. Que você mandou. Aliás, o Paulo César Baruch acho que gravou um álbum lá em Vila Velha, né? Aí agora lançou uma música com o Marcos Almeida. E lançou hoje uma com a Marcela Thaís. Aliás, Paulo César Baruch, pra mim, um dos grandes nomes da música. É um dos grandes caras que a gente quer que venha trazer aqui. O Bibo vai fazer a ponte pra nós. Fácil. Ele vai estar no meu evento, se você estiver vendo esse podcast antes do dia... Aqui, ó, close. Se você estiver vendo esse episódio antes do dia 16 de setembro de 2023, quero lhe convidar a estar no BTD, que é o encontro dos ouvintes do Bibotalk, que vai acontecer em São Paulo, tá bom? Tá apenas... não sei se vai ter vaga, tem só 30 lugares agora, mas se tiver vaga, vai. Porque vai estar eu, Cacau Marques, Guilherme Nunes, Paulo César Baruch e, gente, esqueci o nome dela. Karim Bomilcar. Glória! Vai estar a Karim Bomilcar. Então vai ser... E o tema é espiritualidade para uma sociedade cansada. Rapaz! Sensacional. Sociedade cansada. E o Bill Churran vai estar... grande inspiração que inspirou o Cacau. E agora... Mas enfim, então é isso. Então, voltando pra minha história. Legião Urbana me deixou muito introspectivo e tal.
E, cara, e aí eu tinha amigos que eu sabia que eles eram da igreja, mas eles eram tão errados quanto eu na escola. Entendi. Os famosos crentes Disfarçados e tal. E, mano, eu sabia que eles eram da igreja, mas enfim, nunca levei a sério eles na igreja, porque eles também não levavam a sério estar na igreja. E numa aula de filosofia, veja vocês, Legião Urbana, né? Filosofia e tal. Eu começo pra dar errado. Não, aí nisso, meu professor era um católico muito fervoroso. Era um católico muito fervoroso. E ele, numa aula, ele resolveu cantar músicas religiosas na aula. De Zezinho na veia. Não, ele convidou 2 irmãos da Igreja Quadrangular na época, o Tiago e o Glauber, lembro até hoje. O Tiago, inclusive, é o Morgan Freeman. Olha aí. Todinho. Pra quem não sabe quem é Morgan Freeman, Rapaz. nossa, que vergonha. Não, tá errado, Que vergonha. Você não Essa sabe é a definição. Ele é Deus. É verdade. Quem Ele é entendeu, Deus. põe nos comentários. Entendi a referência. E foi uma piada antes, por favor. Herege. Então o que acontece? Aí, cara, eles começaram a cantar umas músicas lá religiosas e tal. E aí eu comecei a perguntar para meus amigos, vocês são da igreja, né? Cara, como é que é esse lance de Deus? E comecei a fazer uma série de perguntas sobre Deus. E aí eles começaram a me responder, né? Dentro da capacidade deles. E, cara, eu falei, cara, eu quero ir na igreja, eu quero procurar Deus, assim. Eu sinto que minha vida tá meio vazia e tal, eu acho que eu preciso de Deus. Caramba. E aí, nisso, eu tinha 2 amigas na minha sala que elas eram muito religiosas, assim, e elas davam um bom testemunho. Elas eram católicas, mas elas davam um ótimo testemunho, assim. A Fábio e a Grazi, acho que era o nome delas. A Fábio e a Grazi, eu acho que era esse o nome delas. E eu fui falar com elas, porque como eu era católico, eu fui procurar gente da minha turma, né? Entendi. E aí, como é que é o grupo de jovens lá da igreja de vocês? Elas ficaram de cara, né? Que o cara mais bagunceiro da Queria escola saber. Interessou. tava se interessando por coisa de religião e tal. Ela, vai ser muito legal. Meu apelido era Coco Louco. Por aí Dá você pra já tirar a base. você já tira uma base de como eu era e tal. Poxa, que legal que você quer ir e tal, não sei o quê. Na minha época, acho que o apelido Bibo também já tava ganhando. Já tava ganhando espaço. Que legal, Bibo, que você quer ir, tal. Cara, só que aconteceu que eu não fui. Passou 2 sábados, eu não fui no encontro de jovens que teve da Igreja Católica. Daí, nisso, esses meus amigos... Cara, vem no nosso encontro de jovens, que o encontro de jovens da Assembleia de Deus em Joinville era chamado de Círculo de Oração, não sei se tem aqui. Só que aqui é das irmãs. Né? Não, lá tinha dos jovens, das irmãs, Entendi. dos irmãos Tudo e era tal. um círculo. Tudo era um círculo de oração. Ia acontecer na segunda-feira à noite. Meu Deus. Então, E os caras eram da Bleia. da Bleia. E, cara, eu gostei, fui muito bem recebido e tal, aquela coisa toda, e fui me interessando, assim. Daí eu passei um mês, meio assim, tipo, cara, o que tá acontecendo? Sentindo o ambiente ali. Aí eu tinha uma namoradinha e tal, daí né, não posso fazer o que a gente faz, daí meio que terminei o namoro com ela. Olha. E, cara, passou um mês, assim, caiu uma ficha, assim. Tipo, Deus começou a trabalhar no meu coração, e, mano, eu comecei a levar a sério esse lance da igreja e tal. E aí eu virei, assim, um assembleiano em quem não há dolo. Rapaz. Cara, eu joguei fora todos os meus CDs que eu tinha. Inclusive Legião o CD também? Legião, Spice Girls, Backstreet Boys. Eu ouvia música pop, né? Inclusive o meu CD da Spice Girls eu troquei por uma bíblia com uma amiga minha luterana. Aí, Aquele escambo. pega esse detalhe aí. A menina tá desviada até hoje, cara. A única bíblia que ela Exato, tinha, cara. mas ela sabe todas as músicas da Spice Girls. You say what I want, what I really want. E aí, cara, o que acontece? Aí, eu sempre amei filmes, né? Filmes e tal. E eu tinha mini posters, assim, de filmes. Eu queimei tudo, cara. Tudo, assim, que eu achava que era pagão, que era, né, que eu achava que era Você pagão foi pro do extremo demônio. ali. Eu fui pro A extremo, TV já cara. não tinha, ou você jogou Não, fora? aí né, eu tinha TV, mas eu não mandava na minha casa, né? Mas eu tinha 17 anos, né? tá. Sustentado pelos pais, né? Então... Só não assistia. Só né? que assim, cara, o que eu pude me desfazer de santo que a minha mãe tinha, sem a minha mãe saber, porque a minha mãe era uma católica não praticante, entendeu? Entendi. Então, assim, a minha mãe tinha coisa de budismo lá, minha mãe tinha coisa da testemunha de Jeová, então tudo isso eu joguei fora, Meio porque na sincrético época... o cenário. porque na época, bem minha mãe era uma católica bem sincrética. Então, na época, eu achava aquilo tudo muito errado, demoníaco e tal. Só quero deixar bem claro que naquela época eu não entendia como eu entendo hoje e tinha uma postura bem agressiva, né? Entendi. Hoje eu respeito, não concordo, mas respeito. Certo. Mas na época eu era agressivo, então queimava, jogava fora e tal. Eu lembro até hoje que eu fiz uma fogueira com tudo aquilo, assim. E até é meio contra, né? Porque daí sua mãe olha o santo, no outro dia não tá lá, ela fala, que milagre, sumiu.
Ele se teletransporta, quer dizer, ou não, né? Quem mexeu no meu... Ou não. Pode ser. Mas enfim, né? Que minha mãe não ligava mesmo. Então, assim, o que eu pude tirar, eu tirei. Mas, cara, aí eu virei assim, eu dei todas as minhas bermudas, entendeu? Nossa, eu dei todas as minhas calça, bermudas e tal. Cara, comecei a dormir de calça, entende? Assim, eu virei... Na época, né? Isso era nos anos... Era em 1999, estreia de Matrix no cinema. Então, o que acontece? Então, assim, em Joinville ainda tinha muito esses usos e costumes, né? Entendi. Então, assim, a gente não podia fazer nada, não podia jogar bola, não podia ver filme, não podia ver cinema e tal. E, cara, enfim, então, já que não pode, e esse é o certo, e é assim que Deus gosta, eu mergulhei, cara, eu mergulhei. Ô, Bibo, deixa eu te perguntar. Eu já vi outros testemunhos nessa mesma linha. Por exemplo, Rodolfo Abrantes conta que também foi nessa pegada. Foi extremo, né? Você acha, assim, olhando hoje, com a mente que você tem hoje, que para o Bibo dessa época, de 99, esse foi um processo que foi importante? Ou você considera que se tivesse outro caminho também seria saudável? O que você Cara, então aí a gente entra na probabilidade do EC, né? Entendi. Ou seja, o que teria acontecido na minha vida se outra escolha eu tivesse feito. Não tem como a gente saber. O que eu digo para hoje, olhando para trás, é que infelizmente eu magoei muitas pessoas naquela época por conta da minha religiosidade. Então assim, a galera que era meus brother, né? Tipo assim, eu tinha um amigo, o Kleber, dormia na casa dele. Eu dormia mais na casa dele do que na minha casa. E aí, de repente, assim... ele pra mim vai pro inferno, sabe? Cara, eu não posso mais ser teu amigo porque tu faz as coisas que tu vai pro inferno se tu não mudar. Entendi. Entendeu? Gente, imagina, eu era o cara mais bagunceiro da escola. E daí, de repente, numa semana, eu apareço com uma camiseta... Porque eu estudava em escola estadual. Então, o uniforme era camiseta branca e bermuda ou calça azul, marinho. Nossa. Então, de repente, eu apareço com a minha camiseta toda pichada. Ele veio para libertar os cativos. Porque, infelizmente, era o tipo de literatura que davam pra gente ler, né? Divina Revelação do Inferno, ele veio para libertar os cativos, prepare-se para a guerra. Este mundo tenebroso, você leu? Este mundo tenebroso, só coisa ruim, né? Pra gente ler. Então, o que acontece? Então, eu virei meio que um outdoor evangelístico apocalíptico, entendeu? Dia pra noite. Então, assim, aceite Jesus, senão você vai pro inferno. Era uma coisa bem... É igual os caras que andam com as plaquinhas na rua, né? Nesse nível, o fim está próximo e tal. Era nesse nível. Entendi. Então, assim, cara, eu lamento por ter magoado muita gente por conta dessa postura legalista e radical. Contrapartida, eu rompi também com um monte de coisa que precisava romper. Entende? Então, assim, e eu vejo às vezes hoje... a galera, no fundo, tenta colocar Jesus no estilo de vida que leva. Então, assim, ela não quer abrir mão de nada. Então, como é que eu posso... É tipo o jovem rico, né? Como é que eu tenho tudo isso aqui, eu já sigo aqui, vivo a minha vida. Como é que eu posso ter Jesus aqui? Esse plus como eu encaixo chamado... ele aqui, como é que eu encaixo Jesus na minha vida sem mudar a minha vida? Entendeu? E não dá, né? Jesus não é encaixe. Né? Jesus é a própria vida. Então, o que acontece? Então, esse foi um ponto positivo da minha conversão, porque de fato eu rompi com muitas coisas. Eu levei a sério, o grande ponto positivo, eu levei a sério esse negócio de ser crente. E como eu era um jovem, eu ia naquilo que os adultos me ensinavam. Então, se eles me diziam que não pode usar bermuda, cara, eu não vou usar bermuda. Né? Não entendi o porquê, né? Mas eu também não questionava, porque eu entendi que aqueles homens tinham autoridade sobre a minha vida. Uma coisa meio cega, sim, mas eu entendi que eles eram homens de Deus e mulheres de Deus. Tanto que quando eu vivi por 6 meses... E, cara, eu entrei de cabeça. Leitura da Bíblia, amava escola dominical. Eu, com 2 meses de crente, eu venci uma gincana bíblica. Meu Deus. Porque eu sou bom? Não, porque os crentes eram burros. Não, porque eles não liam também. Eles não liam, é verdade. Inclusive... Hoje em dia já não é assim, né? Só antigamente. Exato. Não, mas eu falo que parece engraçado, mas é a realidade. Por que eu ganhei a gincana bíblica? Porque quando anunciaram a gincana bíblica... E eles deram lá 200 e poucas perguntas. Mano, eu peguei aquelas perguntas, eu estudava dia após dia aquelas perguntas, entendeu? Então, no final, ficou eu e a Lucimar, eu acho, não lembro, assim, que era a filha do tesoureiro lá. Cara, e eu ganhei dela, ela é nascida na igreja, entendeu? Porque eu comi aquelas perguntas. E os meus amigos não. E o legal da minha conversão...
é que os meus amigos que antes eram os crentes Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Esses crentes disfarçados. Cara, eles tiveram um encontro, um renovo espiritual. Entendi. Legal. Porque, cara, pô, a gente não pode ficar atrás do Bibo. Entendi. Entendeu? Então, Você assim, cara, aí puxou de os repente puxei os caras. Aí eu e um amigo meu, o Mauro, mano, a gente meio que começou a se destacar, assim, na juventude e tal, porque a gente levava muito a sério. Então, essa foi a parte boa, assim, a gente levou muito a sério esse lance da igreja, se comprometer com a igreja e tal. Aí o que acontece? Passados 6 meses, mudou o pastor. E eu não sei o quanto eu posso falar também sobre isso, né? Enfim, mas vamos lá. Mudou, eu posso falar tudo? Fala o que você Pode, quiser. Fala o que eu quiser, daí vocês Nós corta, né? Exato. Não, Mas o que não vai acontece? cortar, Então não. a igreja ela era bem rígida em usos e costumes. Certo. Vários não podes. Nisso veio um pastor para Joinville, pastor Valmor, que já tinha feito um bom trabalho em Blumenau e veio para Joinville. Quando o pastor Valmor veio, cara, ele veio com novos ares para a Assembleia de Deus de Joinville. Então, a Assembleia de Deus de Joinville começou a não cobrar algumas coisas. E, mano, a nossa igreja em Joinville explodiu. Explodiu. Era sede, Bibo? Era sede. E aí começou aquela grande confusão, né? Porque o pessoal da sede usa calça, porque o pessoal da sede tá desviado e tal. E, cara, Isso a nossa nunca igreja... aconteceu por aqui, graças a Deus. Exato, Não, e aí o que acontece? E, cara, e a igreja começou a ganhar novos ares, entendeu? E eu fui resistente, né? Porque mano, como assim agora estão batendo palma? Que isso? Como assim bateria na igreja? Presteriano? Entendi. Como assim bateria na igreja? Que não, era só acordeon e a orquestra, entendeu? Não pode bateria. Tipo assim, aí de repente vem o filho do pastor e começa, poderoso Deus. Eu falei, cara, que é isso? Entendeu? Cadê o vem e vê os campos brancos já estão? Cadê? Eu quero isso. Porque E aí, é coisa do mundo na igreja, porque o acordeon foi feito em Marte, né? exato, exatamente. Não, foi feito, veio da Arca de Noé já. Então o que acontece, cara? Aí... eu, assim, tipo, eu comecei a entrar um pouco em crise, porque, né, eu via que o pastor Valmor era um homem de Deus, mas ele permitia o mundo na igreja. Cara, aí eu nunca me esqueço, aí nisso veio uma irmã chamada Zenate. Bem, que pelo nome já sabe. Zenate, né? Não existe uma Zenate desviada, né? Zenate é nome de mulher crente. E, cara, e aí veio essa mulher surgiu na igreja e tal, ela já tinha uma fama na cidade, sim, e eu fui conhecer ela na igreja. E aí ela me quebrava as pernas. Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus e ela usava uma saia acima do joelho. Como é que uma mulher de Deus me usa uma saia acima do joelho? E, cara, gente, eu sei que tem gente, talvez a geração nova aí tá ouvindo Acho isso. que é um absurdo, E né, tá assim, gente, meu, que papo de maluco é esse? Mas, gente... todo mundo aqui viveu isso gente aqui. tem, então, assim, mas eu quero falar da minha realidade, né? Em Joinville, Santa Catarina, nos anos 2000... era assim, entendeu? A mulher não podia usar a saia acima do joelho porque era indecente. E a mulher não podia usar a saia até os pés porque o mundo também usava saia comprida. A mulher tinha que usar a midi. Era a saia midi. É, a Assembleia de todo mundo. Exato, entendeu? Midi. A Assembleia de Deus midi. Então, é a Assembleia de Deus midi. É a saia midi. Aqui. Aí. Rosqueou? Não, eu tô só vendo mesmo como é que funciona. Você tá vendo, né? Não é só eu, tá vendo, né? Dá um tique, né? Dá um tique nervoso. Eu sou cheio de tique. Aí o que acontece, cara? Aí nisso, a irmã Zenate meio que fez eu começar a entender que... E aí, cara, eu fui assim, amadurecendo, né? Voltei. Cara, a primeira vez que eu fui voltar a usar bermuda, parecia que eu tava nu. Entendeu? Exato, parecia que eu tava nu e tal. Cara, e aconteceu isso, aconteceu e tal. Aí a minha mente abriu um pouco mais e tal. E aí, nesse tempo também, em 2001, eu fui estudar teologia. Aí eu fui estudar teologia, comecei a estudar teologia no seminário da Assembleia de Deus e tal. E foi isso, cara, foi mais ou menos essa pegada, assim. Legal. Então, respondendo diretamente a tua pergunta, foi importante, por um lado, porque eu rompi com muita coisa que precisava ser rompida, assim. Eu levei a sério a religião, entende? Sim. Por mais que a religião que me ensinaram naquela época era uma religião legalista, né? Que era, tipo assim, muito pautada em regras e não na graça e não no amor. Relacionamento, mas em relacionamentos, em compromisso com Deus, não pautado por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Deus faz. Foi importante eu ter rompido com algumas práticas e costumes. Como eu disse, né, eu nunca fui viciado em álcool ou algum tipo de droga. Eu bebia minha bebida, né, alguma bebida alcoólica, mas eu nunca fui um alcoólatra e tal, enfim. Então, assim, foi pra mim... Mas eu rompi, assim, com várias práticas, amizades e tal. Até que seria bom, não sei o que você pensa sobre isso, mas hoje em dia, com uma teologia mais assertiva, né?
sobre o amor, sobre o outro, sobre amar o próximo e sobre tudo que vem, um pacote que vem junto com isso. Você acha que é ruim ser radical nisso, cara? Porque normalmente o novo convertido vai ser sempre radical. Mas talvez se ele for radical nesse sentido, talvez não seja tão danoso. Cara, é que tem que ter discipulado, cara. Tem que ter discipulado, entendeu? Então, assim, a igreja precisa ser madura, os discipuladores. Porque como é que acontecia o discipulado lá nos anos 2000 na Assembleia de Deus? Eram os grupos de jovens. Era a saída pra comer na pizzaria depois. Então, a gente sentado na pizza. É meio que orgânico, né? Era orgânico, era bem orgânico e tal. Era nos almoços de escola dominical, era a própria EBD. Entendeu? Então, assim, a galera que era líder de jovem, né, nos primeiros 6 meses, era radical e me ensinava a radicalidade. Entendi. Quando começou a arejar e vinha um pessoal mais arejado e tal, eu fui aprendendo com essa galera. Então, assim, eu lembro até hoje, né, de pessoas como Elbert Lima, marcou muito essa minha juventude, o próprio Wagner, o Ledinei Espíndola, o Gilson, o Marlon, o João Siqueira, né, de certa forma, Pastor Siqueira também, que já era um cara muito arejado. O Antônio Siqueira? O Antônio Siqueira. Já foi pastor aqui. Olha só, então, o Antônio Falei Siqueira... que ele sabe todos os nomes do mundo. O Antônio Siqueira, ele era da velha guarda, assim, do tempo que a igreja era meio morta e tal, e ele permaneceu no tempo do pastor Valmor, e eu gostava muito de ouvi-lo, né? Eu até ia perguntar se você conhecia, mas vai que não é da mesma época. Sempre assim, eu sempre gostava muito da pregação dele, assim, né? Uma pregação sempre muito madura, sabe, e tal. Eu lembro a primeira vez, olha só, quando ele falou de Crônicas de Nárnia, meu Deus, ele tá falando de filme, né? No púlpito da igreja e tal, né? Ele falou assim, né? Exatamente. Então, cara, era um cara assim que já tinha... Foi ele que começou a multiplicação da palavra, não foi? Foi, ele trouxe bastante coisa diferente também, trouxe um conceito de multiplicar a palavra por CD e dar no final pra pessoa. Exato. Então, assim, era um cara mais arejado, né? Então, aí a gente foi tendo mais essa... Assim, então, a gente era discipulado por essas pessoas. Eu lembro que eu ia na loja da Bíblia, que era a loja do Antônio Siqueira. Entendi. Às vezes ficava lá à tarde conversando com ele e tal. Depois a gente começou a fazer o programa de rádio. Siqueira tinha programa, ele era diretor lá também da rádio. E volta e meia a gente trocava umas ideias também. Tanto que a igreja, na época, começou a me ajudar financeiramente, a custear eu no seminário e tal, né? Então foi muito, muito bom. Você assim. tinha alguma pretensão, assim, tipo... Algum sonho? Eu quero ser... Pastor. Não, cara, eu queria ser pastor. Mas antes de se converter, você não tinha... Não, daí eu queria ser qualquer coisa que não fosse da igreja, né? Se eu converter. Quando eu era criança, eu queria ser veterinário. Depois que eu era adolescente, cara, eu só queria... Festa. Curtir. Festa. Provavelmente trabalhar numa Tupi da vida. Entendi. Trabalhar numa Shoes. Trabalhar em alguma linha de produção. Entendi. Ter a minha mina, minha cerveja e curtir a vida. Isso aí. A minha motinha, minha CG. A CG, exatamente. Cromada, tudo. Exato. Minha apresentação de vida era essa. Nunca tive. Ô, Bibo, aí você contou, então, que chegou no seminário, né? Grau é arte. Grau é arte. Grau é arte, é bravo. Mas nesse paralelo, vamos dizer assim, você ingressou em alguma faculdade ou não? Sem ser o seminário, vamos dizer assim. Além do... Foi direto? Primeira faculdade foi teologia? Foi seminário? Então, sempre fui muito pobre, né? E eu prestei até vestibular para psicologia. Todo mundo perturbado faz psicologia. E aí eu quis fazer psicologia. Sempre gostei dessa ideia, né? Da psique humana, de aconselhar e tal. Só que não tinha dinheiro para fazer a faculdade. Entendi. E aí, como eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade de psicologia, que aliás eu fui atrás do preço agora, tá caro pra caramba. Ainda né? tá caro, né? Ainda Nossa, hoje, gente, eu pensei que ia fazer uma psicologia aí na minha formação da velhice. Não, eu vou fazer outra coisa, algum cursinho online aí e abrir uma clínica clandestina. Prótese, igual o John. E o que acontece? Aí, cara, o seminário da Assembleia era R$90 mensais. Vou fazer teologia. Entendi. E, mano, comecei a fazer teologia na Refidim, que era a faculdade da Assembleia lá de Joinville. Hoje em dia nem sei como é que tá. E aí, mano, moral da história, me apaixonei por teologia. Porque eu já gostava, né, de estudar a Bíblia, tudo e tal. E eu falei, mano, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Que legal. Entendeu? Eu quero estudar a Bíblia. Nossa, a Bíblia é muito grande, é muito profunda, não acaba mais e a gente não sabe nada. Todo dia tem coisa nova. Todo dia tem coisa nova e, meu Deus, e tal. E, cara, me apaixonei, assim, por teologia. Aí, nisso, na época, eu já estava bem engajado na igreja, com a liderança de jovens e tal. Nunca fui líder de jovens, mas sempre estive ali com o líder de jovens. Aquele cara que, sabe, eu comecei a arriscar naquela época, assim, já uns estudos bíblicos. Porque ao mesmo tempo, eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora. Mas pode falar que a gente pode, tranquilo. Eu até imagino já. E também dane-se. Dane-se vocês. Né? O que acontece? A Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, de forma geral, aquilo que é uma grande virtude é um grande problema. É uma coisa muito paradoxal isso no movimento pentecostal. Qual que é a virtude?
a gente aprende a pregar lá porque a gente tem espaço. É o que eu ia falar. A gente tem espaço pra pregar. Então, assim, porque o cara mal chegou, entendeu? Ele tá ali. O leigo sempre tem espaço. O leigo tem espaço. Então, isso é uma grande virtude. É um grande problema porque é muita gente falando besteira, porque não tem espaço, porque não tem preparo algum. Tem espaço, mas não tem preparo, entendeu? Então, assim, não adianta ter púlpito sem preparo. E então, esse é um grande problema do movimento pentecostal. A gente, inclusive, está vivendo nessa semana em que a gente grava esse episódio, a crise, né, dessa pregadora mirim aí, de 17 anos, que está sendo cancelada, né? Então, assim, mano, absurdo. Essa guria tinha que ser não cancelada, mas ela tinha que ser discipulada. Você viu o vídeo do Vitor Fontana sobre ela? Sensacional, Sim, sensacional. Ele já veio aqui, o Vitor Já, Fontana? já. Então, o outro amigo seu que veio. Os dois, aliás, Cacau e Vitor. vocês conheceram ele por meio do Bibotalk? Eles por meio do Bibotalk? O Vitor, a gente conhecia ele da internet também, né? O Luiz Fernando, que fez a ponte também de trazer você aqui, é um dos... mas que a traz primeira vez que eu conteúdo. vi ele foi quando o Luiz Fernando mandou o episódio pra mim. Que Exato. Enfim, é um hub de gente boa, né? Graças a Deus. Inclusive, tava aparecendo gente boa ali na tela. Aí, ó, gente boa, obrigado. Então, o que acontece? Cara, eu tava já assim, tipo... a gente tava falando de faculdade, né? Isso. E tal. E aí, eu tava já apaixonado por teologia, aquela coisa toda. E nisso, num almoço de escola dominical, eu tava lá e aí nisso chegou 3 irmãos. Me chamaram e eu sentei na mesa com eles. Biba, é o seguinte... A gente vê que tu é muito engajado aqui na igreja, que tu é um menino com muito potencial, né? Já tem dado, né? A gente vê aí que tu prega e a gente acha que tu tem jeito pra pregar, a gente acha que tu tem jeito pra ensinar e tal, e a gente quer investir no teu ministério. Mas assim, ó, a gente não quer dizer que tu precise estudar teologia e tal, mas escolhe uma faculdade que a gente vai pagar essa faculdade pra ti. Olha aí. Cara, eu falei, como assim? Não, escolhe uma faculdade. Se tu quiser fazer uma faculdade de teologia em algum outro lugar, a gente vai te bancar e tal. Mas se quiser fazer outro curso, a gente vai te bancar também. Legal. Devia ter feito medicina, mas... Aí dinheiro, né? Aí o que acontece? Cara, eu já tava tão apaixonado por teologia e eu nunca fui um cara ambicioso, sabe? De ter dinheiro, aquela coisa toda e tal. Porque teologia não dá dinheiro, né? Tipo assim... Se fizer teologia certa, não dá, né? Então, hoje eu vivo da teologia, né? Mas assim, tipo, eu e o Iago e outros 3, assim, mano, é 1 em 100 mil, entendeu? Sim. Então, assim, é muito raro você conseguir viver de teologia, é muito difícil. Sim. É uma área muito árida, né? Então, o que acontece? Mas, cara, viver bem de religião, de teologia também. Exato, e tal. Você pode viver bem sendo pregador, itinerante e ganhando 40 mil pra pregar, né? Não é a minha realidade. Então, o que acontece? Um dia você chega lá. Cara, provavelmente estarei deturpando a mensagem, né? Porque eu aceitar 40 mil pra pregar, porque eu já tô meio desviado. Então, assim, e o conteúdo já não é tão bom. Mas se quiserem me dar 40 mil aqui nessa minha agenda, eu também não vou reclamar. Tá bom. Olha aí, olha a atenção. Olha o que Deus faz na vida da gente. Olha só. Né? Vou até ver se já caiu o Pix aqui da oferta. Então, porque se caiu, a pregação é boa. Se não caiu, a gente prega mais ou menos. Entendi. Mas não é premium, tem a pregação premium. Diamante. Cara, mas falando sério, então, aí eu tava tão já engajado com teologia, porque eu sempre quis, né? Tu falou da pretensão, né? Eu sempre quis servir a igreja. Eu lembro, cara, até um parênteses legal aqui. O meu amigo Mauro falava em missões transculturais. Nossa. Eu quero ir pra Cuba e tal, eu quero evangelizar as nações e tal. Mano, eu não. Eu falava assim, eu não quero evangelizar as nações, eu quero evangelizar a igreja. Cara, eu falava isso com 18 anos de idade. Meu Deus. 18, 19 anos de idade eu falava isso. Eu quero evangelizar a igreja. Eu até brincava, gente, eu era um jovem, então perdoa o que eu vou falar agora. Eu falava assim, olha gente, eu por mim, a gente fechava a porta dessa igreja, porque eu ia no culto de doutrina, que era às terças-feiras, e tinha uma merreca de gente. Escola dominical de uma igreja de 2.000 tinha 200 pessoas, entendeu? Jovens, 300 jovens, tinha 15, 16 na sala de jovens. Então assim, eu falei, gente, por mim eu fechava a porta, não entra mais ninguém, vamos só abrir a porta quando essa galera entender o que é a Bíblia, entendeu? Então eu já tinha essa mentalidade. Então era muito louco assim. O seu amigo... Porque você cumpriu o que você desejava. O seu amigo conseguiu também ser missão. Não, ele conseguiu por um tempo, ele foi pra escola de missões, enfim. Hoje, pelo menos ele foi. Ele foi. Hoje, infelizmente, não está mais na igreja e tal. Entendi. Então, o que acontece? Aí, então eu sempre quis isso, sabe? Cara, eu quero gastar minha vida para ensinar a Bíblia para as pessoas. Então, eu sempre tive essa ambição e esse desejo. Que legal. Quando eles me fizeram a proposta, cara, eu fui procurar uma faculdade de teologia, pelo menos reconhecida pelo MEC. Entendi. Entendeu?
Então, assim, eu poderia, né, continuar teologia na Refidim e fazer psicologia, mas na época eu queria mergulhar mais mesmo. Teologia robusta. Entendi. Nisso eu fui parar num seminário luterano. E foi muito doido, porque eu, um pentecostal assembleiano, num seminário luterano e tal. E foi muito incrível, cara. Lá eu aprendi o que é a graça de Deus e tal. Entendi que luterano não é católico sem Maria, sabe? Então, assim, e até porque a faculdade que eu fui era uma faculdade de cunho pietista e tal. Então, assim, ou seja, eles eram mais meucanos, né, da MEUC, do que propriamente luteranos da ISLB, né? Entendi. Então, assim, eles eram de uma vertente luterana mais missionária, mais piedosa, para que a galera entenda o que eu tô falando. Então, foi isso, cara. E quando eu saí lá da faculdade de teologia da luterana, quando eu me formei, eu fui para trabalhar na Refidim, onde eu tinha começado meus estudos teológicos. Que legal. E, cara, o mais louco dessa história toda é que Deus sempre foi, assim, de alguma forma, colocando pessoas no meu caminho e mostrando o mesmo caminho, assim. Eu lembro até hoje, assim, que eu cobria as férias, olha a loucura, mano. Eu cobria as férias da secretária da sede. Mano, a Raquel é o nome dela. A Raquel, ela trabalhava com um headset. Mano, imagina, ela recebia a ligação do campo de Santa Catarina inteiro, dos missionários, pastores e tal. Mano, era o dia inteiro aquele telefone tocando, e ela atendia também os pastores locais, então ela tirava férias, eu cobria as férias da Raquel, velho. Mano, isso aí era tem salubridade. Não, deve ter mesmo. Mano, então assim, eu conheci todos os pastores do campo ali de Joinville e tal. E uma vez... Só não decorou o nome deles, porque você não é bom de nome. Eu sou horrível, eu nem sei o nome de vocês, na verdade. João. João. Fácil, pronto. O João é fácil. Verdade, não esqueceu de falar nosso nome. Falar no comecinho, mas foi muito rápido. João, vocês até estavam bem rimados no começo. João Arruda e João Marcon. Marcon, legal. João, né? João 1, João 2. João 2, pode ser. O que acontece? Que você vale por 2. A gordofobia, vai ser cancelado. Verdade. Vale por 2, eu bato bem, tá? Tem força. Vamos lá. Aí o que acontece, cara? Aí nisso chegou um irmão lá. Cara, e esse irmão começou a falar assim, Bibo, legal que você tá aqui servindo a igreja, que você tá aqui cobrindo e tal. Mas, Bibo, você estuda teologia. Cara, você não tinha que estar aqui. Entendi. Atendendo o telefone. Cara, você tem que estar lá na Refidim. Você tem que estar estagiando lá na Refidim e tal. E, cara, ele falou aquilo assim. E porque a minha meta era ser pastor, né? Um pastor itinerante, estudioso e tal. Entendi. Enfim, aí alguns nomes me vinham à mente, né? Quando eu pensava em termos de ministério. E aí eu falei, mano, é verdade, eu tinha que estar lá na faculdade de teologia da minha igreja, não aqui atendendo o telefone. E não menosprezando quem atende o telefone, não é isso? Mas o dom ali, né? Mas é um chamado. Eu estou estudando teologia, não para atender telefone, mas para... E foi muito legal, cara. Eu fui lá, conversei, né, com o diretor na época, ele falou, não, gente, precisa de gente aqui, vem cá. E foi bom que eu me aproximei deles, e tanto que quando eu saí da faculdade, eu já saí empregado. Nossa, entendeu? Assim, eu já saí empregado. Então foi uma bênção de Deus, cara. Deus foi me guiando, mostrando o caminho, assim. E os caminhos teológicos que você seguiu? Você fez a luterana? Você fez alguma pós? Tem alguma coisa que você se interessou mais na teologia, que você é especializado nisso? Eu fiz uma pós em aconselhamento cristão, né? Justamente por conta daquela ideia, né? De psicologia e tal. Depois eu fiz um mestrado, e aí o meu mestrado foi em cima de dom de línguas. Olha! A compreensão do dom de línguas do movimento pentecostal assembleiano. Você ainda estava na Assembleia? Estava na Assembleia de Deus ainda quando eu fiz essa... Entendi. Mas o mestrado eu terminei já fora daí, né? Foi em 2014 eu fui desligado. E aí onde comecei a investir mais no Bibotal, que é o ministério que eu atuo hoje e tal. Entendi. Mas terminei o mestrado, sou mestre em teologia, numa faculdade Batista. Exato. Então você é mestre em língua estranha, é isso. Ensina pra gente. Bibotalk, mestre em língua estranha. Essa é nova. Essa é a thumb, inclusive, que a gente vai colocar. Mestre em línguas estranhas. Vamos lá. Então vou fazer a arte da thumb. Pronto, já tá aí, ó. Printa. Sensacional. E o hashtag do final do episódio, a galera já sabe isso também. Aí, a hashtag é essa. E aí chegamos no Bibotalk, né, Bibo? E da onde que surgiu essa ideia de fazer um podcast teológico? Então,
Eu tinha um programa de rádio na 107,5 FM, porque Deus ouve. Né? Aliás, o Edson Bruno veio pra Londrina. O Edson Bruno. A gente até foi o Siqueira, eu acho que trouxe. Exato. Eu não faço ideia de quem é, você viu que ele sabe. É o Edson Bruno. Ele faz a abertura do BTcast. Abraço. Começa agora. É o Edson Bruno? É o Edson Bruno. Tem. Começa agora o BTcast. Que legal, entendi. Teologia é o nosso esporte. Olha, Então, tem daí- um bonzerão. Aí ele tem falava um assim, bonzerão. Bibo, é bom ter você aqui, Bibo. E aí, o Edson Bruno, aí a gente, cara, a Assembleia de Deus em Joinville comprou uma rádio FM, a 107,5 FM. Isso foi em 2005. Final de dezembro de 2005, começou a fazer as transmissões testes. Cara, quando anunciaram que a igreja ia ter uma rádio, eu surtei no banco. Já virei para uns amigos meus, falei, gente, a gente precisa fazer um programa muito legal para jovens. E, mano, escrevemos um projeto, eu, Renan, Cleverson e Mauro. Escrevemos um projeto, nome Metanoia. É Metanoia. Como é que era? Transformação da mente. Mas tinha um Subtítulo. Tinha um subtítulo. Cara, a nossa abertura era muito boa, cara. Nossa, lembro até hoje. Cara, aí a gente criou o Metanoia, o Edson Bruno na hora topou. E assim, a gente, por exemplo, podcast tem a ver com você. Igual eu falei da Polo Talk, você é inspiração. Qual que é... eu quero começar um programa de rádio. É alguém que você ouvia, que era sua referência? Cara, Pretinho Básico, programa mundano. Entendi. Que é uma referência no sul, né? Aqui do estado, no sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Que é um programa, parece o Pânico. Entendi. Entendeu? A referência era o Pretinho Básico, era o Pânico. Entendeu? Só que, Entendi. cara, como é que a gente faz uma parada daquela ali crente? Crente, sim. Entendeu? Entendi. Assim, divertida, descontraída. Criamos o Metanoia. Mano, Que legal. em final de janeiro de 2006, começamos o Metanoia. Beleza, começamos o Metanoia e foi. Metanoia, cara, bombando. A galera surtava, que era muito legal. A gente atendia, enfim, muito legal. Pra você sempre foi fácil se comunicar? Sempre, né? cara, sempre fui comunicador. Sempre fui comunicador. Legal. É um dom mesmo. É, e a minha filha tá indo pelo mesmo caminho, eu imagino. Olha aí. Daí o que acontece? Fizemos o Metanoia. Daí aconteceu um racha na Assembleia de Deus. E aí saiu uma galera, né? E os meus amigos que faziam um programa de rádio comigo saíram da Assembleia de Deus. Consequentemente, tiraram o programa. Entendi. Aí o que acontece? Acabou o Metanoia. Aí a galera, meu Deus! Porque, cara, a gente fazia o programa sexta-feira à noite. Nossa. Mano, era muito legal. Entendi. Era muito especial, assim. Era a galera, não tinha nada parecido, assim. Eu gosto de rádio também. E, cara, rádio ao vivo, né? Rádio Aquele é calor bom, e tal. Se errou, é nóis. Mas futebol numa rádio é mais legal, fazia, cara, já na AM. Entendi. A gente já tinha um programa Olha. bem tímido, Jovens em Ação e tal, mas já tinha experiência. A gente fazia, só que daí o horário que deram pra nós era da meia-noite a 1h da manhã. Entendi. Entendeu? E o Metanoia era também bem tarde, assim. Moral da história, passou uns 6 meses, eu juntei mais 2 amigos e criamos o Fórmula 316. Reaja ao amor de Deus. Aí criamos o Fórmula 316. Slogans O melhores. Fórmula 316, cara, ele já tinha uma pegada um pouco diferente do Metanoia, que o Metanoia ele tinha um monte de quadro. Ele era entendi. bem cheio de quadro e tal. Entendi. Agora Que é é pegado isso. do pânico. Era um assim. programa- Exato, mesmo, era um rádio, programa de 2 horas, cheio de quadro e tal. Cara, o Fórmula 316 a gente fez um lance um pouco diferente. Ele já era mais temático Certo. e já tinha mais conteúdo do que música. Entendi. Mais Entendeu? cara de Bibotal. Mais cara de... É por isso que eu dei toda essa volta. O que aconteceu? Aí nisso eu comecei a levar o Fórmula 316. Pá, 2008, 2009, 2010 e tal. Mano, assim, bombando também. Nisso entrou um amigo meu pra me ajudar a fazer. E nisso esse meu amigo falou, cara, por que a gente não pega os nossos programas e colocamos na internet igual podcast pra galera baixar? Nossa. E lá fomos nós, né? Criamos uma pastinha no 4Share. For share. Tava E conversando começamos, em off e aqui. cara, e começamos a botar lá os episódios pra galera ouvir offline. E, mano, e começamos a ter uma pequena audiência de pessoas que só ouviam o programa depois, porque como o programa era sexta-feira à noite, a legal. galera ouvia no sábado de manhã, no sábado à tarde e tal. Moral da história, tiraram o Fórmula 316 de mim, Entendi. porque a gente ensinava algumas coisas que os obreiros não estavam mais gostando e tal. E aí, o que acontece? Eu tinha 70 ouvintes. Assíduos, 70 né? ouvintes Olha que aí. baixavam toda semana o arquivo lá do 4Share. Já é o dobro que a gente tem aqui. Olha aí. E aí o que acontece? Eu falei, cara... Aí o pessoal começou a falar, mandar recado e tal, sei lá que rede social que era, que eu usava. E eu falei, mano,
eu vou fazer um podcast igual Irmãos.com, igual o Nerdcast. E aí, nisso, falei com um amigo meu que me fez um site, o outro mexeu nessa parte operacional, né? De como fazer a parte mais técnica. Pra galera que não sabe, esses 2 outros podcasts não tinha nada a ver com teologia, com... Eles eram mais... Eles já eram... eu já estudava, né? Eles já eram voltados... Os outros, os concorrentes. Não. O Irmãos.com era crente e o Nerdcast é cultura pop e tal. Até hoje, né? E tem até hoje. É o maior podcast da América Latina, né? Entendi. Então, assim, aí o que acontece? Aí nisso a gente criou o Bibotalk, entendeu? Ou seja... Com esse nome já. Com esse nome, Bibotalk, com esse nome. E, cara, eu comecei a fazer sozinho podcast. Era eu a cada 15 dias. Olha os livros. Opa, chegou Olha o que chegou aqui. Olha que livro bonito. Aí, já quebrou a câmera. Tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá? Olha aí, muito bom. Aqui, ó. Deixa eu aqui assim. Pega aí, Bibo. Põe aí. Isso, galera. Olha, estão vendendo um preço bom aqui, tá? Preço de capa, muito bom. Aí o que acontece, cara? Aí nisso criamos o Bibotalk e tal. E aí o Bibotalk foi crescendo, cara. Aí nisso o Mac, que já tinha participado de uns programas de rádio, começou a participar do podcast comigo. Depois o Alex, depois o Milho. E depois foi entrando a galera. Cacau, Vitor Fontana. E aí a gente foi criando uma identidade. Fomos nos profissionalizando e fomos crescendo. Em 2014 eu fui mandado embora, né, da minha profissão. E aí eu comecei a me dedicar exclusivamente ao Bibotalk. Aí em 2017 veio o primeiro cliente e foi crescendo e tal. E por isso que hoje eu consigo viver, né, da minha produção de conteúdo na internet, mas estou desde 2011 fazendo, né? Então hoje... assim, perdão, não, é no sentido que tem uma galera que começa agora e já quer viver do rolê. Acho que já vai virar, né? Não dá, demora. Demora muito pra acontecer de repente. E hoje você então tá full no Bibotalk. Full time no Bibotalk. Legal, então cara, hoje não me dedico full time ao Bibotalk, que é o meu ministério principal. E aí dentro do Bibotalk a gente tem, né, o canal no YouTube, que eu faço os videozinhos, as lives, a gente escreve livros, a gente lança o livro dos amigos, né? Então assim, a gente acabou virando uma plataforma, né, de gente boa mesmo, assim, de uma teologia mais arejada e tal. Então hoje no cenário, hoje se você for falar de teologia no cenário brasileiro, você vai ter que mencionar a gente. Entende? Porque... Inclusive, você cair na Hotmart vai ficar milionário. Todo mundo vai querer comprar um curso. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, eu tenho um curso da Hotmart. Aí, você tem? A Escola Bibotalk de Teologia, ó, cara. Só R$ 49,90 e a Netflix dos nerds de teologia. Então você já tá milionário. Vamos colocar no link aqui, na descrição. Caramba. Cara, eu quero ficar milionário. Porque sabe como eu tenho um sonho. I have a dream. Eu queria muito ter dinheiro, assim, sabe? Fazendo a coisa certa, sem fazer essa teologia rala aí. Porque tu já pensou, cara, se eu consigo comprar contratar... um jet ski. Desculpa. Não, esse é o pensamento que o meu livro fala contra. Entendeu? Mas tu já pensou, cara, eu ter grana primeiro pra ter essa galera, assim, trabalhando, pagar um bom salário pra essa turma que fica atrás das câmeras, entendeu? E aí eu posso ir morar em São Paulo, ter a mesa. E tu já pensou eu ter como funcionário Vitor Fontana e Cacau Marques? Meu Deus. E a gente fazer programas quase que diário, como a gente faz. João Arruda e João Marcos. Entendeu? Então, assim, pegar vocês aí, tal, né? Pra ficar de figurante na plateia. Aí, cara, mas tu já imaginou eu ter grana pra conseguir dar um salário top pra esses caras? Pra que esses caras não precisem mais ser, sabe assim, tipo... gente, eu tô falando aqui, mas o Cacau ama ser pastor, o Vitor ama a comunidade... É o seu sonho, né? É o meu sonho, Vamos deixar muito claro. É o meu sonho. Então, tu já pensou que legal seria eu ter, assim, condições de, tipo, bancar, né? Por exemplo... O Ministério Jesuscope é um ministério que eu me espelho muito, assim, porque o Douglas conseguiu criar uma estrutura muito legal. Massa, então, mano, ele consegue ter corte toda hora, legendado, ele tem uma equipe. Cara, é um ministério muito vibrante, entende? Então, sim, eu gostaria de chegar no nível de um Jesuscope e tal. Então, é legal você, porque... No mundo que a gente vive, você consegue. Esse microfone custou dinheiro, esse tudo, né, pedestal, tudo aqui é dinheiro. Essa mesa, essas câmeras aí, né? Então, assim... Aquela ali mesmo deve ser mais cara, inclusive. Entendeu? Por isso é então, você, entendeu? Então, assim, é aquela cor. Pô, obrigado. Dá uma cor aí. Moral, Então, o que acontece? Então, se a gente tem o coração no lugar certo, o dinheiro vai pro lugar certo, né? Entendi. Então, sim, eu não tô milionário com o meu curso, mas, paga as terapias do meu filho, graças a Deus, né? Então, o que acontece? Aliás, não, isso é até um parênteses aqui, né? Eu tenho um filho autista
E, mano, o autismo, quanto mais você, né, mais cedo você descobre e mais terapia a criança faz, né, com os profissionais corretos e no foco certo, é muito bom pra criança. Tanto que a gente vê uma evolução enorme no meu filho. Quanto mais cedo descobrir Quanto mais também... cedo. E, cara, e tudo isso é grana. Tudo isso é grana. Sim. Então, assim, tipo, louva a Deus pelos meus alunos da IBT, quero agradecer a vocês, porque graças à IBT eu consigo pagar, família, né? Eu não consegui trocar de carro, mas eu tenho as terapias do meu filho estão em dia, né? Quer mandar um abraço pra família ou não quer citar nome? Não, um abraço pro Caléo, pra Xanda, pra Milena. Aí. Os amo e tudo que eu faço é por eles. Então, assim, então, mas eu voltando aqui, seja meu aluno. Seja meu aluno. Não, e além do curso, na descrição a gente vai colocar canal, Instagram, todos os Veja no YouTube, assiste a propaganda até o final. Clica na propaganda. Dá uma força, dá né? uma força. Se for de Zorba, não clica, mas se for... Não, todo mundo precisa de Zorba, né, irmão? Tem que usar, melhor usar do que não usar. Eu não tô Exatamente. usando agora, mas Ele tá usando samba canção. Por isso. Na verdade, eu também não tô usando Zorba. Eu tô usando Lupo. Aliás, porque a Zorba não patrocina nós, né? Então, alô, Zorba, quiser patrocinar, o jogo. É verdade. É nóis. Tô precisando. Manda uns recebidos aí. Ô, Bibo, mas já que trouxeram aqui, agradecer o Gabriel, né, que fez trouxe pra nós o livro. Se cair... Aí, ó, o manto. Vamos falar um pouquinho, até porque hoje, para o dia que a gente tá gravando, né? Você vai ministrar aqui na igreja. Exactly. Um tema relacionado, né, ao livro que você escreveu. E o que significa, né? Pra galera que tá vendo aí, o Deus que destrói sonhos. Mas que Deus é esse, Bíblia? Que destrói sonhos? O Deus da Bíblia, né? Então. Esse é o Deus da Bíblia. É um Deus que desfaz os nossos castelinhos de areia, né? É um Deus que derruba Babel, né? Ele derruba Babel e faz um povo para si a partir de Abraão. Mano, esse livro, né? Esse título, assim, que ele é meio chocante. Na verdade, esse livro, ele é chocante porque a gente tá tão acostumado com um Deus domesticado, com um Deus gênio da lâmpada, com um Deus que tá ali pronto para me servir, para me atender, para dar tudo o que eu quero, que as pessoas se chocam com o título, mas não deveriam, porque se você vai ler a Bíblia, o que mais tem é sonho sendo destruído na Bíblia. O que mais tem é profeta querendo ir para um lado e Deus mandando para o outro. O que mais tem é isso, entendeu? O que mais tem é gente com planos frustrados, com caminhos frustrados, entendeu? Sim. Então, assim, o que a gente mais tem na Bíblia é Deus impondo a sua vontade para que o seu propósito seja cumprido. Pô, essa frase ficou boa, inclusive. Cara, a edição 2 já vai... Exato. Inclusive, estou escrevendo a continuação dele agora, que vai se chamar Como se tornar um servo inútil. Olha aí. Então a gente vai mandar esse corte pra você escrever lá. Exato. Por favor. Então, é outro nome, por exemplo. Cara, como assim servo inútil? Então, mano, tá na Bíblia. Entendeu? Então, não é pra se espantar com os meus títulos. Então, eu acredito que se espanta com os meus títulos quem tá pouco acostumado com a literatura bíblica. Entende? Porque o que a gente mais tem são textos tirados de seu contexto, gerando uma teologia falsa, uma teologia coaching, né? O que eu chamo no livro ali de teologia da prosperidade afetiva. Né? Então, o que é? Não é mais Deus que tá aqui para me dar dinheiro, é Deus que tá aqui para me fazer feliz. Então, assim, aí eu comecei a ver muito esse tipo de pregação e tal, essa pregação. Do iPhone, né? Exato, enfim. Eu comecei a ver, e isso começou a me cansar. Eu falei, gente, a gente tem que começar a pregar esse Deus que não realiza os meus sonhos. Vamos parar de pregar José errado, sabe? Vamos começar a entender que não, Deus destrói sonhos. Gente, não era sonho de José, nada daquilo. Cai no poço. Entendeu? Então, assim, vamos começar a entender que Deus, ele pode sim destruir os nossos sonhos. Deus pode realizar os nossos sonhos? Pode, entendeu? Ele, agora, se eu orar, fazer a coisa certa, dizimar, Deus vai realizar? Não, ele realiza se ele quiser e se ele vê um propósito para aquilo, entendeu? Então eu comecei a falar, então o meu livro é um livro basicamente sobre discipulado, sobre, assim, quem é Deus? Deus, ele é o Deus que tem um propósito para a sua igreja, não para você, mas para a sua igreja. Importante. E ele conta com você, se você quiser fazer parte desse rolê. Você tem que então, dar assim, sorte do seu sonho ser alinhado com o dele. Se bater, exato. você consegue. Então, assim, eu vou trabalhar isso hoje na pregação, né? Mas é basicamente essa ideia. Eu não estou dizendo que você não pode planejar a sua vida. Não, a gente vive num mundo que você precisa planejar. Por exemplo, você é um empresário, né? Você deve pagar o mínimo aí da aposentadoria. Você tem quantos anos? Menos de 30, né? Eu tenho 24. Carinha de 38, mas... Não, trabalhar no sol dá nisso. Mas o que acontece? Rodou sem óleo. Né? Rodou sem óleo é ótimo, né? Então, o óleo da unção agora. Ele tem até entonação. O bicho é treinado. Poderia estar rico se pregasse desse jeito. Mas o que acontece? Então, assim, você tem que se planejar futuro, porque você é um empresário, você paga o mínimo do INSS
INSS para ganhar um salário mínimo quando você se aposentar com sei lá quantos anos tem que ter de 200, contribuição. Ou seja, não vai rolar, né? INSS, isso não será suficiente. Já tá, né? Já tá na sigla, já tá dizendo que não vai ser suficiente. Então a gente precisa Nem se programar. A gente precisa se programar. Então eu preciso guardar dinheiro pro meu futuro, entende? Eu preciso pensar no... Então assim, você pode programar a sua vida, entende? Você pode, eu quero estudar, quero fazer isso, eu quero ter essa profissão e tal. Planeje, seja o melhor que você puder naquilo que você escolher. Agora é o seguinte, como é que você vai fazer isso para a glória de Deus? Entendeu? A sua pergunta, o seu planejamento precisa contemplar, ok, dentro da missão de Deus no mundo, onde é que eu vou estar? Agora, é claro, a realidade da maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast ou estão vendo, ela já está meio que no mercado de trabalho e já está meio arrebentada no mercado de trabalho e ela já vai trabalhar meio deprimida, entendeu? Meio que por necessidade, né? Tô aqui para pagar boleto, entendeu? Então assim, tipo, vamos lá, você hoje em dia é Uber porque, enfim, né, você escolheu engenharia, então não tinha outro caminho. Então o que acontece? Brincadeira. Então o que acontece? Né? Tem gente que escolhe ser Uber. Cara, escolhi ser Uber porque eu faço o meu horário. Show! Tem gente que não escolheu, tá sendo Uber porque necessidade. Vamos lá, então digamos que você trabalha por necessidade, só para pagar os boletos e não morrer de fome. Glória a Deus por isso. Agora vamos lá. Como é que esse seu trabalho que você não gosta se encaixa dentro do plano de Deus? Porque você pode falar, cara, mas será que é isso que Deus planejou pra minha vida? Então, não foi isso que Deus planejou pra tua vida. Porque Deus não planeja a tua vida. Quem planeja a tua vida é você. Entendeu? Então, assim, você tem que planejar a sua vida. Então, se hoje você faz uma coisa que você não gosta, a culpa não é de Deus. Entendeu? A culpa é sua, a culpa pode ser de onde você nasceu, a culpa pode ser da sua família. Você pode ter uma série de culpados, inclusive você. Deus talvez, com certeza não é esse culpado. Principalmente você, exato. Então o que acontece? Então você tem que começar a criar uma consciência. Então você pode sim sonhar com um emprego melhor. Você pode sonhar com um cargo melhor na sua empresa. Agora é o seguinte, vai lá então, trabalhe para isso. Entende? Faz sua parte. Só que é o seguinte, que o trabalhar para isso, que o fazer a sua parte, não custe a sua espiritualidade. Porque eu vejo, infelizmente, muita gente ficando rica enquanto a sua espiritualidade vai ficando pobre. Hoje tá? Eu tenho que falar essa hoje à noite. Não já posso mais esquecer. um corte. Se eu não falar, tu sobe no púlpito, finge que tá entregando uma profecia e fala isso. Eis que Vamos treinar depois que acabar aqui. Tá brincadeira, é piada. Gente, é uma piada. Entendeu? Se não entendeu, o problema é teu. Aí o que acontece? Assim, o que acontece? Então, é isso. Infelizmente, tome cuidado com o planejamento da sua vida para que você não enriqueça, sabe, às custas da sua espiritualidade. Agora, se você consegue equilibrar bem as coisas, me diga como. Brincadeira. Se você consegue equilibrar as coisas, então vai isso, sabe? Planeja a sua vida. Você encontrou uma técnica para passar pelo buraco da agulha, você fala... Exato. Então assim, planeja a sua vida. Não é pecado ser rico. Entendeu? É pecado amar o dinheiro. É pecado querer ser rico. Na verdade, não é pecado, né? Paulo diz que aqueles que querem ser ricos caem em muitas armadilhas. Entende? Então, perigoso. Assim, é perigoso. Não, isso aí é 1 Timóteo 6, tá? Ou 2 Timóteo 6. Agora deu uma falha aqui na Bíblia, né? Mas na matriz. Eu acho que é 1 Timóteo 6. Mas quem é bom de Bíblia já coloca nos comentários aí. Você que já sabe. Não, eu tenho certeza que é 1 Timóteo 6. Coloca, eu também. 1 Timóteo aqui, ó. Tá? Falsos ensinos e riquezas verdadeiras. Olha aí. Então, assim, aqui você já tem, né? Ó, meu, que esse... Olha aqui. Eita, olha aqui. Eita, mano, ó. Olha o versículo 9. 1 Timóteo 6, 9. Entrega. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Muito obrigado. Fechou. Largou. Aí, gente, é isso aí. Pode fechar. Porque... E não é nem eu falando, é Jesus. No caso aqui, Paulo, Jesus, o Espírito Santo usando Paulo. Então é isso. Então, então planeje a sua vida, organize a sua vida. Entende? Só que é o seguinte, tome cuidado com os seus planejamentos. E o que a teologia coach hoje está fazendo? Né? O que a teologia, inclusive, além do meu livro, que você deve ler e comprar,
vai ter o link aqui na descrição do capa vídeo. Capa dura, isso tá? é importantíssimo. Não, ele é lindo, meu livro é lindo. Como que é o nome do designer que fez a capa mesmo, Bibo? Guilherme Match. Guilherme Match. Guilherme, vou fazer um quadro no Logos Decor. Ó, já faz uma parceria. Né? O projeto novo do Bibo, quem sabe? Novo. Vamos vender quadros do Bibotalk na sua loja. Bora, meu Deus. Bora ganhar dinheiro! Derruba. Tô sentindo o capitalismo se manifestando aqui nesse lugar. Querido Mamon, nossa. Agora foi tudo. Gente, esse áudio não tá estourando tudo, não, gente. Não. O técnico ele é bom, diferenciado. Então, uma mesa dessa, queridos, é muito cara, por isso que eu não tenho. Mas vamos lá, falando sério agora. Mas se a gente vender quadro, talvez você consiga. Olha aí, quem sabe, hein? Vamos lá. Então, assim, não é problema você, sabe, se planejar, vender o quadro, né? Porque assim, gente, às vezes você vai fazer uma parada, vamos pegar o irmão aqui, né? O irmão começa a vender quadro. Como é que é? O João 2. Começa a vender quadro. E, mano, do nada, sei lá, o Neymar compra um quadro dele, posta um Reels. Ou o Bibo, que tá acima do Neymar. Exato. Então, assim, ou não. Pô, o Neymar agora vai jogar na Arábia, né? Meu Deus do céu. Riqueza, né? Riqueza, né? Exatamente. Não é pelo futebol. Não é. Tô julgando o Neymar? Tô. Inveja? Um pouco. Então o que acontece? Ele caiu nas armadilhas da riqueza. Exato. Quem sabe, né? Aí eu não posso julgar. Mas vamos lá. Nájila, aquele abraço. Aí o que acontece? Essa parte corta mesmo, porque ela é bem inútil. Então vamos lá. Tu começa a vender uns quadros, o Neymar compra um quadro teu e faz um stories e, mano, de repente, muita gente começa a comprar um quadro teu e, cara, e qual é a consequência de você vender? Você ter dinheiro. Então, assim, por que a gente precisa ser crente? Porque se você ganhar dinheiro sendo crente, com certeza você vai ter uma administração diferente. Por quê? Porque você vai ser senhor do seu dinheiro, não o dinheiro o seu senhor. Entendeu? Porque o seu coração, ele está orbitando em Jesus. E se o seu coração está orbitando em Jesus, dinheiro, sexo e poder estão no lugar certo na sua vida. Entendeu? Então, assim, você vai ter o sexo conforme Deus quer, você vai ter o dinheiro conforme Deus quer, você vai ter poder no sentido de ser um empresário e tal. Então essas coisas não vão dominar o seu coração. Tanto que o dinheiro não é problema, ao ponto de que a gente sabe que Jesus tinha mulheres ricas que o seguiam. Mulheres da casa de Herodes. Então tinham poder aquisitivo, né? Lucas 8 nos diz que mulheres ricas financiavam Jesus. Então Paulo recebia ofertas de pessoas que provavelmente tinham condições. Então o problema, e aqui para deixar bem claro que você pode ser rico e crente, entende? E sim, Deus pode salvar, ainda que Deus fale na parábola, né? Que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no céu, mas aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Então Deus salva o homem e Deus salva inclusive o ser humano rico, tá? Agora, é claro, por isso que o coração precisa estar no lugar certo. Então, o meu livro é basicamente um convite ao discipulado, é um convite a nós entendermos as prioridades do nosso coração, entendeu? Então, é basicamente um convite, cara, organize a sua vida, só que assim, cuidado com essa teologia que estão falando aí que Deus vai te dar aquilo que você quiser, sabe? Que eu chamo, inclusive, de teologia da Xuxa. Da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Então, não é bem isso. Então tá. Então, ó, pra reforçar pra você que ainda não tem o livro do Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, tem na livraria aqui da nossa igreja, na livraria de Londrina, vai aqui na descrição, vai lá no Instagram, já faz seu pedido. Tem também nas plataformas, né, na internet, vários lugares também, mas faz essa moral, compra da galera e vamos dar uma força. O Bibo mesmo falou, o preço tá bom, né, Bibo? Tá aqui, bom, né? é o preço de capa, o preço de capa. Exato. Então, agradecer a galera da livraria aqui da igreja que forneceu pra gente exibir aqui no episódio. E se você não participou da EBJ, mas quer comprar, vem nos cultos aí que você vai achar o livro na livraria, sem dúvida. Fechou? Vamos para as nossas duas perguntas finais? A vontade é conversar até a gente 2 horas da manhã. Ó, esse aqui, ó, que chegou agora, Matheus Fiuza. Ele que é o cara que planejou aí parte visual, de câmera e tudo mais. Ele é o cara. Ele é o cara. Só que trabalhador, né, proletariado, tem que trampar até às 6, né? Então tá chegando agora, mas faz parte. Tá certo, muito bom. Mas, Bibo, vamos para as perguntas finais aí. Bora, Bibo. A gente tem 2 oficiais para encerrar. Vamos que o culto vai começar daqui a pouco. Esse aqui vai cantar, tem que passar o som. Tem que passar o som ainda. Primeira pergunta, Bibo. A experiência mais engraçada que você já teve no contexto de igreja? Pode ser culto, pode ser podcast, pode ser o que for. Tá, vamos lá. Eu, né, novo convertido, na época que a minha igreja estava passando por aquela mudança que eu falei pra vocês, eu comecei a frequentar alguns cultos da Quadrangular. Entendi. Que tinha uma cesta, assim, tipo de louvor e tal. Mas um amigo meu congregava na Quadrangular.
E um dia eu fui num culto na igreja dele. E eu, né, sempre muito penteca, falava glória a Deus, o pastor falava, eu glória a Deus. Tava sempre muito glorificante. O Casimiro gosta do react, né? Exato. É um bom eu era um glorificante. Então, assim, qualquer coisa que o pastor falava, eu já dava um react. Né? E aí, o Casé gosta. Super chat subia. E, mano, um dia eu tava num desses cultos e, cara, e aí tinha uma irmã na minha frente que era bem do fogo também. Entendi. Ela dava glória, rajada, coisa arada e tal. Só que, mano, eu tava com muito sono naquele dia. E aí, assim, eu tava meio que indo... A irmã falava... Você ia no rebote. Eu ia no rebote. E, cara, teve uma hora que o irmão, assim, o pastor fez uma pergunta, assim, sabe? Como é que eu ouvi? Aí eu falei, amém. Mano, quando eu tava na metade do caminho do amém... Eu meio que fui acordando e percebi que a irmã penteca do meu lado tava parada imóvel. E eu, amém! Cara, eu sozinho na igreja, uma igreja com umas 300 pessoas. Aí eu baixei a mão, daí o pastor, irmão, eu perguntei quem quer viver uma vida em pecado. Eu... Cara, mas assim, ó, foi um choque, irmão, porque o pastor falou, irmãos, quem aqui quer ver uma vida em pecado? E aí um louco berrar, amém! Mano, foi assim demais, foi demais. Cara, eu lembro que eu só baixei a cabeça, cara. Quando acabou o culto, velho, eu queria só sair com ele. A irmã penteca não vira pra trás e fala assim, irmão, você é uma benção, irmão, você é uma benção. Deu, obrigado. Cara, então acho que foi a experiência assim que eu lembro, uma das mais engraçadas. Eu passei por dessa por causa do Def e Atenção, o pastor Nelson. O pastor Nelson lá do Paulista. Ele falou assim: quem quer que é um músico que só toca. Tem, por exemplo, estamos com música aqui. Vocês só vêm por interesse? Eu, sim. Igual você, porque no meu déficit eu tava falando. Tipo, vamos erguer a mão. Falou pra reagir, vamos reagir. Acontece isso. Bem isso mesmo, cara. Mas eu só toco com interesse mesmo, então não saiu. Então não foi mentira. Pelo menos não pecou 2 vezes. Exato, só uma vez. Aí sim. Então a última pergunta, infelizmente, que é vontade de conversar mais. Vai ter que voltar, hein, Bibo? Por favor. Só chamar. E daí você vem, a gente faz um horário que não tem que tocar depois. Boa. E nem você pregar, né? Qual foi a maior experiência que você já teve com Deus, sobrenatural, de ver pegar anjo com a mão, essas coisas aí? Aliás, né, mestre, pra quem pegou no final. Mestre língua estranha. Isso foi muito bom. Cara, experiência sobrenatural. Assim... Não precisa ser de anjo, né, sabe? Às vezes aquela coisa do dia a dia. Eu, como um bom pentecostal, já tive, assim, aqueles cultos, né, que você é tomado pela presença de Deus e realmente, assim, você... cara, você cai no chão, assim, né? Você se dobra. Então, assim, eu já tive enchimentos espirituais, assim, marcantes. Eu tive um que né? nunca voltou, assim, eu tive... Então, o que acontece? Então, assim, eu tenho memórias, assim, de vigílias e tal. Agora, cara, experiência, assim, que eu pudesse... Então, essa, assim, em termos de espirituais, foi essa. Mas, cara, uma que me marcou muito foi um pouco ao contrário. Foi uma opressão maligna, assim, que foi... então, eu já senti muita presença de Deus. E, cara, Deus tá aqui, assim, chorando no meu quarto, em vigílias, em congressos e tal. Assim, de realmente, assim, cara, a gente... Mano, eu tenho uma memória que teve um congresso que, assim, que eu e um grupo de jovens... Mano, o congresso acabou, a gente tava 1 hora lá, orando em línguas e chorando e tudo derramado lá no altar, entendeu? E, cara, assim, o congresso acabou umas 9h30 da noite, era 10h45, a gente tava levantando, assim. Então, eu tenho essas memórias, assim, sabe? Mas eu lembro também de uma ao contrário, cara, de uma experiência de opressão maligna. Eu tava no seminário e, cara, eu deitei pra dormir e, mano, e do nada eu comecei a sentir uma presença maligna muito forte no meu quarto. E eu não conseguia me mexer, cara. Nossa, paralisou. Eu paralisei. E eu não consegui chamar meu amigo de baixo. E eu comecei, tipo... E eu sentia uma baforada, assim. Eu sentia... Só que, cara, não tinha baforada. Era tudo na minha cabeça. Eu não tô dizendo que tinha um demônio que eu sentia o ventinho na minha orelha. Mas eu sentia na minha cabeça. E aí, a nossa cabeça é muito maluca. Eu parecia que eu tava sendo uma baforada, assim. E, cara, é como se eu sentisse, assim, uma presença maligna do meu lado. E, cara, eu travei. Eu não conseguia levantar o meu braço. Então, eu travei, assim, eu travei na cama.
Nossa. E aí eu comecei a orar na minha mente e tal, cara, e fui orando em nome de Jesus e fui, cara, sabe, repreendendo em nome de Jesus. Com um bom pentecostal a gente aprende a expulsar o demônio muito rápido, muito assim, rápido. E tipo, não rápido no expulsar, mas desde cedo a gente ouve falar sobre isso, né? E cara, e foi assim uma experiência que me marcou muito assim também, né? Tipo, caramba, mano, a parada é real, assim, né? Tanto que até hoje, assim, eu falo, eu acredito nessas paradas, a batalha espiritual é real, entendeu? E ele nunca mais cafungou em você. Eu nunca mais tive, assim, nesse nível, entendeu? Assim, mas sei que ele tá toda hora rondando aí pra querer derrubar a gente, né? Nossa, e é tenso. É tipo então... com a paralisia do sono, quase isso, né? Você não consegue então, se mexer. Cara, eu nunca mais senti nada parecido, assim. Mas, cara, de você querer se mexer e não puder, nossa é agoniante, cara, é agoniante. Caramba. Bibo, cara, obrigado pela presença. É nóis. Foi um prazer ter você aqui. Agradecer demais aí pela toda a galera de novo, né, que fez a logística pra você estar com a gente aqui. E você que tá acompanhando a gente, que não participou da IBJ, quer ver o que o Bibo ministrou. Porque se você tá assistindo aqui, ele já ministrou na IBJ. Vai na descrição que tá o link da live, o culto completo. Assiste a pregação dele, seja tocado, seja ministrado. E mais do que isso, né, aprenda a viver conforme, né, a Deus ensina, o Deus de verdade, o Deus que destrói sonhos. É como ele é, né? Na sua realidade, na sua plenitude. Em relação a você, é muito legal conhecer a pessoa pessoalmente e não se decepcionar, porque normalmente você fica pensando. O cara realmente é sensacional. Mais uma horinha e a decepção. Mas por aqui o cara é sensacional. Foi um prazer conhecer você. Então valeu, Bibo. Você que acompanhou até aqui, muito obrigado. Presentinho, né? Pra ele. Vamos deixar. Bibo, um presente. Abrir, pode abrir. Já vou falar da nossa patrocinadora, Sign Logos. Sorvete. Sign Logos. Mostra pra galera. Olha aí. Aí, ó, show de bola. Então, já aproveitar para agradecer nossas patrocinadoras olha aí, Logos Decor e Sign Logos. Isso. São empresas, a Logos Decor, que é a do João, que faz quadros, né? Empresas de decoração. Sign Logos, fachadas de empresa. Então, você tem uma empresa que quer fazer uma fachada, comunicação visual mais industrial ali, né? De empresarial, com a Sign Logos. Agradecer a Doce Farinha. Quem sabe uma linha do Bibotalk lá no... Vamos ver, vai sair. Doce Farinha, nosso fornecedor aí de bolo, sobremesa top. E o Renanzeira, que foi que fez. Eu vou falar. Ele não gosta que fala, mas vou falar. Renanzeira do Uma Xícara de Poesia. Depois, Bibo, vamos apresentar ele aqui. Olha aí que legal. Ele que desenhou e ele tem um Instagram também com poesias, com ilustrações. Aí ele que fez essa arte pra gente presentear. Qual que é o arroba de vocês aqui? Arroba MJCast. É oficial ou não, né? MJCast Oficial, isso. Arroba MJCast Porque já Oficial. tem um podcast do Michael Jackson, você acredita? Você acredita? E daí é MJCast do Michael Jackson. Caraca! Inclusive, quando nós começou, ele ficava na frente da gente, cara. Então o pessoal pesquisava e caía num cara... Então quem te viu passar na prova não te ajudou? Mas que o dele é só um thriller. Mas é isso aí. Então, boa deixa. Se você não segue a gente no Insta ainda, arroba MJCast Oficial. E aqui na descrição tem todos aí, ó, as nossas redes sociais do Bibo, os canais que você vai encontrar para comprar o livro dele também. Deixa a hashtag. Mas antes dessa hashtag... Qual que é a hashtag? Eu vou usar aqui já. Então, vamos fazer o seguinte. É da línguas, né? O mestre em línguas. Verdade. Pode ser, Bibo? Mestre em língua estranha. Pode ser? Então, ó, mestre em língua estranha. Se você assistiu até o final para saber que você foi até aqui, deixa aí hashtag mestre em línguas estranhas. Você vai saber quem que é o mestre em línguas estranhas. A galera vai ter que estar... Pô, episódio com o Bibo. Vai ter que assistir para entender. Muito bom. Bibo, muito obrigado. O microfone é para você dar uma última palavra para a galera. A gente vai encerrar por aqui, infelizmente. É nóis. Gente, obrigado pelo convite, João. E agradeço também a toda a De Londrina, pastor Alex e o resto que eu não lembro o nome. É tudo ão, né? Tudo ão, enfim. Muito obrigado. E, gente, a palavra final seria o seguinte. Ame ao próximo como tu ama a ti mesmo, e aí você vai conseguir viver para a glória de Deus. E, o que Deus tem para minha vida? O que ele tem é que você ame o próximo. É isso. O resto você vai conseguindo encaixar, vai vivendo para a glória dele. E ame a sua Bíblia, né? Leia a sua Bíblia, tente obedecer a sua Bíblia. E acima de obedecer, conheça o Deus da Bíblia. E aí a coisa vai fluindo, entendeu? É isso. Como um rio. Show de bola. Que honra. Que honra, isso aí. Valeu demais. Fechou. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto. Valeu. Que eu diminua. Que ele apareça. Eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Que isso? Acabou.